A paz do Senhor, professores da nossa Escola Bíblica Dominical, classe de juvenis. E quem fala com vocês mais uma vez, com muita alegria, é o professor Osiel Lourenço. E nós já estamos aqui na nossa quarta pré-aula da nossa classe de juvenis, onde nós estamos estudando conselhos sociais e espirituais dos profetas menores. De modo que nesta lição, vamos estudar sobre o profeta Amós. Amós, política e justiça social no mundo bíblico. Nós temos três grandes objetivos, professor, durante essa aula. Primeiro, explicar as desigualdades sociais, evidenciar a justiça de Deus sobre os pecadores e conscientizar que Deus vocaciona pessoas. O textuário Jeremias, capítulo 17, versículo 10, vai dizer: Eu, o Senhor, esquadrinho o coração, eu provo os pensamentos, e isso para dar a cada um segundo os seus caminhos e segundo o fruto de suas ações. O livro do profeta Amós, uma palavra que aparece muito nesse livro é a palavra justiça. Ou seja, havia uma série de injustiças que estavam permeando a nação de Israel e por conta delas Deus levanta o profeta Amós. De modo que, no período deste profeta, não havia conflitos bélicos, guerras com povos vizinhos, de modo que havia também um período de muita prosperidade econômica, social. Enfim, do ponto de vista econômico, político, Israel estava atravessando por um ótimo momento de muita estabilidade. Mas, ao invés de aproveitarem aquele tempo de prosperidade, de paz, para fazer o bem, eles fizeram exatamente o contrário. Eram injustos com seus compatriotas, roubavam dos mais pobres para obter riquezas maiores. Então o país estava muito bem, mas eles aproveitavam naquela situação para aumentar ainda mais a desigualdade que havia na nação de Israel. E é nesse contexto que Deus vai levantar então o profeta Amós, como a gente vai ver aí, tá? Então no tópico de número 1, você já vai começar a adentrar aí no contexto histórico, falando um pouquinho do que está acontecendo lá. O reinado de Jeroboão II foi marcado por grande prosperidade e paz. Mas apesar do templo florescente, a nação de Israel estava doente. Havia imensa opressão de ricos sobre os pobres, a injustiça social. Então, o rei que governava na época do profeta Amós era o Jeroboão II. E ele empreendeu lá algumas práticas durante seu governo que propiciou que houvesse essa prosperidade, essa estabilidade dentro do contexto da nação de Israel. Então, o que começa a acontecer? Então, havia muitas pessoas ricas em Israel, pessoas que tinham um grande poder aquisitivo, e aquelas pessoas ricas se aproveitavam do poder, se aproveitavam da influência, se aproveitavam da sua riqueza para se enriquecerem cada vez mais. E mais do que isso, além de enriquecerem cada vez mais, elas oprimiam os mais pobres, elas prejudicavam os mais pobres. Então, era um período de grande injustiça social. A injustiça social ela predominava na nação de Israel. Os juízes recebiam suborno para condenarem os pobres à escravidão. A gente sabe que naquela época, quando alguém tomava algum dinheiro emprestado e ela, por algum motivo, ela não tinha condições de quitar a sua dívida, ela poderia se tornar uma escrava do seu credor. E isso estava acontecendo, mas é claro, aquela pessoa que não pagava, ela passava por um julgamento, o juiz iria ver a causa, e muitos ricos, então, eles pagavam suborno para esse juiz, para eles acelerarem esse processo,
para aquelas pessoas pobres que deviam se tornassem escravas, né? Ou seja, isso tudo era uma coisa muito, mas muito forte em Israel, né? Essa opressão, manipulação, a corrupção, o engano, né? Autoridades usando da sua própria influência para oprimir aqueles que ainda eram os menos favorecidos. E é nesse contexto que Deus levanta um homem humilde, né? Deus não levanta um homem da corte, Deus não levanta o homem do sacerdócio assim conhecido, não. Deus levanta um homem que o próprio texto vai dizer era um boiadeiro, né? Cuidava de bois assim. E foi ele o responsável por denunciar toda aquela opressão, toda aquela injustiça social que havia na nação de Israel. Então esse é o contexto histórico, professor, que você estará trabalhando com os alunos nesse primeiro tópico. E a estrutura do livro, isso é muito importante também a gente estar mentalizando, né, essas estruturas do livro, para a gente compreender bem a mensagem do profeta. Então, a primeira parte aí, né, vai do capítulo de número 1, versículo 1, até o capítulo de número 2, versículo 16, o julgamento de Deus das nações vizinhas. Então, já no primeiro capítulo, Deus levanta o profeta Amós, de modo que ele começa a profetizar, né, a profetizar contra as nações, né, vizinhas e contra o próprio Israel, de modo que são 7, né, 7 vereditos, 5 são para as nações vizinhas e 2 são para Israel e para Judá. Tá? A estrutura, a segunda parte aí da estrutura, os sermões de julgamento futuro, né? Israel se desviou do caminho reto e buscou para si tesouros provenientes de corrupção, né? Essa parte, professor, é muito importante você estar conversando, né, com os seus alunos para ver, né, em que estado o povo, né, a nação de Israel e de Judá estava, né? Eles tinham de tudo para aproveitar aquele momento e agradecer a Deus, manifestar a Deus a gratidão pela prosperidade, pela paz. Eles tinham que ser um momento mesmo de gratidão, mas ao invés de ser um momento de gratidão, eles transformam aquela situação tão confortável em que eles viviam, no sentido assim, não, a gente tem, mas a gente quer mais. A gente está rico, mas a gente quer ficar mais rico ainda. E nesse afã, nessa ganância, né, de se enriquecerem cada vez mais, que eles começam a oprimir, né, os pobres, começam a agir com corrupção também dentro da nação de Israel e da nação de Judá. Tá? O tópico de número, o ponto 2.3, visões de Amós e a promessa da restauração. Então o profeta recebe visões de destruição por gafanhotos e fogo e clama por misericórdia, né? O profeta Amós, então, ele previu, né, o juízo de Deus que viria sobre Israel. E que de fato veio, né, o cativeiro assírio viria como sentença seguida de um período de silêncio de Deus. A gente sabe que teve um período da história, né, quando havia a nação de Israel, os centros se dividiram, Israel, né, cuja capital era Samaria, e Judá, cuja capital era Jerusalém, né? Então vai chegar um tempo em que a Síria ela vai invadir o Reino Norte, Israel, e vai levar cativos muitos dos israelitas que ali viviam, né, espalhar entre as nações e trazer também estrangeiros, muitos estrangeiros também para a nação de Israel, né? Então o profeta Amós estava prevendo esse acontecimento, né, a invasão da Síria, destruição, né, cultural, política e econômica que viria em Israel. De modo que, apesar dessa mensagem de juízo, de condenação, Deus também, nessa mesma profecia aqui, ele fala também da restauração de Israel, falando, né, de que Deus ele não quer apenas condenar, não quer apenas trazer o seu juízo, mas ele está sempre também preocupado em restaurar o seu povo. Então, qual é a mensagem de Amós
para os nossos dias, né? Deus escolheu Israel por seu povo e propriedade particular, mas repetidas vezes a nação se apartava dele. No tempo de Amós não era diferente. O povo não vivia em guerras, era próspero, mas esquecia do amor de Deus, né? Ou seja, professor, aquilo que nós já dissemos, né? Tinham tudo para aproveitar aquele momento de prosperidade. Tinham que aproveitar aquela época para crescer ainda mais, né? Para manifestar ainda mais a graça divina, mas eles fizeram exatamente o contrário, né? Eles aproveitaram aquele momento tão bom, tão rico, de tanta harmonia e estabilidade para perseguir, para manipular, para enganar, não é? Para agir com injustiça, enfim, né? Fizeram aquilo que não agrada a Deus. O que a gente pode aprender com isso? A gente aprende que nós temos que buscar a Deus em todo o tempo, seja naquele tempo de prosperidade, ou seja naquele tempo de escassez. O problema é que às vezes a gente tem uma tendência humana de buscar a Deus assim, com muito mais afinco na hora da dor, na hora da dificuldade, na hora da escassez, né? E às vezes quando está tudo muito bem, quando não está faltando nada, quando a conta bancária está cheia, quando a gente tem uma boa casa, um bom carro, a gente tende a pensar menos em Deus. Mas como o profeta Amós nos ensina, através dessa narrativa do povo de Israel, nós temos que buscar a Deus em todo o tempo. E é isso que você deve, então, durante essa aula, estar ali tentando imprimir essas palavras, essa mensagem no coração também dos seus juvenis, tá? Que em todo o tempo, seja na época da prosperidade ou da escassez, da abundância, da falta, né? Em todos esses momentos nós devemos buscar a Deus. Tá bom, professor? Então você tem aí uma aula abençoada e abençoadora em nome de Jesus.